Vamos fazer agora a segunda questão número 13, a questão 14 e a questão 15. Vamos à questão 13, segunda questão 13 aí da atividade. Em uma divisão, o divisor é 12, o quociente é 9 e o resto é 10. Qual é o dividendo? Nós temos uma operação de divisão, vamos colocar aí o símbolo da divisão, e vamos posicionar os elementos que ele me deu na questão. Olha só, é uma divisão em que o divisor é 12. O divisor fica nessa posição. A gente representa o divisor pela letra D minúscula, que eu coloquei aí entre parênteses. O quociente é 9. Quociente é o quê? O resultado da divisão. Ele fica nessa posição aí onde eu coloquei. Nós representamos o quociente pela letra Q minúscula. E o resto é 10. O resto é aquela quantidade que fica ali embaixo, né? Então, independentemente do que acontecer na conta, o resto fica ali embaixo. Ou seja, ele disse para a gente quem é o divisor, qual é o quociente e qual é o resto. Ele quer saber o dividendo. O dividendo é aquele valor que fica ali do lado de fora, que a gente representa pela letra D maiúscula. Então, observa, a letra D maiúscula representa o dividendo. O divisor, que fica dentro desse símbolo aí de divisão, representa-se por letra D minúscula. O quociente, que é o resultado da divisão, é representado pela letra Q minúscula. E o resto é 10. Ou seja, foi feita essa divisão desse número D, que eu não sei quem é, por 12, deu 9 e sobrou 10. Ele quer saber quanto vale esse número D. Para resolver esse problema, nós vamos utilizar aquela propriedade que está lá no material, que é a propriedade fundamental da divisão. O que diz a propriedade fundamental da divisão? Ela diz que o dividendo é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. Toda vez que quisermos saber o dividendo de uma divisão, basta que a gente multiplique o quociente pelo divisor, somemos a esse resultado o resto, que o resultado final será o dividendo. O que nós vamos fazer então? Substituir os dados que o exercício nos deu àquela propriedade ali. Então veja só, o D grande, né, o Dzão, que a gente chama de dividendo, por que a gente usa um D grande e um D pequeno? Você deve ter percebido aí que o dividendo e o divisor começam com a letra D. Então, para diferenciar um do outro, a gente convencionou que, como o dividendo normalmente é maior, o dividendo é a letra D maiúscula, é o Dzão, e o divisor é a letra D minúscula, que é o Dzinho. Então, observe aí que onde era o Q, eu coloquei 9, é o quociente, vezes o D, o Dzinho, que é o divisor, mais o resto. Então, ficou 9 vezes 12 mais 10. O que eu tenho que fazer primeiro? Aí o 9 vezes 12, porque a multiplicação ela tem prioridade em relação à adição. Então, fica aqui, o dividendo é igual a 9 vezes 12 dá 108 mais 10. 108 mais 10 dá 118. Isso significa, então, que aquele dividendo ali, que eu acabei de colocar lá, é 118. Então, o número que dividido por 12 dá 9 e sobra 10 é 118. Verifique aí para ver se essa informação é verdadeira. Se você dividir 118 por 12, vai dar 9 e vai sobrar 10. Então, se você tem, por exemplo, 118 reais e vai dividir esses 118 reais para 12 pessoas, cada pessoa receberá 9 reais e vai sobrar 10 reais ainda. Questão número 14. Em uma divisão, o resto é 7, o quociente é 3 e o divisor é 9. Qual é o dividendo? Bom, é a mesma coisa da questão anterior. Vamos dar uma olhada aí. Colocamos o símbolo da divisão. Vamos colocar aí primeiro o divisor. Ele falou que o divisor é 9, né, que é o Dzinho. Ele me deu o quociente é 3. E me deu o resto, falou que o resto é 7. Ele está querendo saber novamente aí o valor do dividendo. E a gente já sabe então que o dividendo é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. Vamos substituir então os valores lá. Onde é o Q, nós vamos colocar 3. Onde é o Dzinho, nós vamos colocar 9. E onde é o R, que é o resto, nós vamos colocar 7 e fazer a conta lá. Então ficou 3 vezes 9 mais 7. Fazendo a operação aí eu tenho que fazer o 3 vezes 9 primeiro. Fica aqui D igual a 3 vezes 9 é 27. 27 mais 7. E 27 mais 7, D é igual a 34. Portanto, se eu fizer 34 dividido por 9, vai dar 3 e sobrar 7. Observe que o 7, que é o resto, ele é menor do que o divisor. Porque se o resto fosse maior que o divisor, eu teria que continuar fazendo a operação até que
o resto fique menor que o divisor. Então, 34, que era o dividendo que ele queria saber, dividido por 9, dá quociente 3 e resto 7. E questão número 15. Em uma divisão, o quociente é 103, o divisor é 45 e o resto é o maior possível. Qual é o dividendo? Olha só, ele me falou que o resto é o maior possível. Como é que a gente vai tratar essa questão? Vamos montar aqui a operação de divisão novamente. Olha só. É uma divisão em que o divisor é 45. Ele falou lá, o divisor é 45. O divisor vai aí dentro desse símbolo. O quociente é 103. Ele falou, em uma divisão, o quociente é 103. E o resto é o maior possível. O resto, quando o resto é o maior possível, o maior resto possível que tem é o antecessor do divisor, porque lembre-se que o resto ele tem que ser menor que o divisor. Quer dizer que se o divisor é 45, o maior resto que eu posso ter é 44. Porque se o resto for 45, ou seja, for igual ou maior que o divisor, a conta não acabou ainda. Ou seja, a divisão sempre acaba quando o resto é menor que o divisor e não tem mais número para descer. Quando ele me diz, então, o maior resto possível é um número que é o antecessor do divisor. Ou seja, o maior possível é o 44. Correto? Porque se for 45, eu tenho que fazer novamente 45 ou mais de 45, né? Se for 45 ou mais de 45, eu tenho que continuar fazendo a operação até que o resto fique menor que o divisor. Então, esse é o truque desse exercício. Em uma divisão, o quociente que eu coloquei ali é 103, o divisor é 45 e o resto é o maior possível. O maior número possível para o resto de uma divisão é o antecessor do divisor. Como o divisor ali é 45, o antecessor de 45 é 44. 44 é o maior resto possível. Se o divisor, por exemplo, fosse 15, o maior resto possível é 14. Se o divisor fosse 23, o maior resto possível é 22, é sempre o antecessor do divisor. E agora a gente tem que descobrir o dividendo. O dividendo está aí, ó. O dividendo é aquele Dzão ali. Vamos aplicar novamente aí na propriedade. A propriedade diz o seguinte: e o dividendo é o quociente vezes o divisor mais o resto. Vamos substituir. O quociente é 103. O divisor, 45 e o resto 44. E aí, agora é só fazer as contas. Temos que fazer primeiro, então, 103 vezes 45. Vou deixar para você fazer. 103 vezes 45 dá 4.635. E nós vamos somar com 44. 4.635 com 44 dá 4.679. Esse, portanto, é o valor do dividendo. 4.679 dividido por 45 dá 103 e sobra 44. Essa conta é uma conta de divisão que não é exata, e o maior resto possível está ali, é o 44, porque se fosse 45 ou mais, eu teria que continuar com a divisão. Então está aí resolvida a questão número 15.